Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema referência e não residência. Tem um autor, Rui Penetti, que ele falou que o passado é um lugar para ser citado, mencionado, mas não para a gente morar lá. Eu achei isso muito interessante, né? São algumas máximas, né? Frases curtas, mas que profundas, traz uma mensagem que a gente consegue entender, que leva a gente a refletir. E você gosta de máximas, de títulos populares? Eu gosto muito. Quando eu era adolescente, eu tinha um caderno em que eu colecionava essas máximas. E quando a gente lê Eclesiastes, Provérbios, né, os autores são titulares nessa arte de escrever pouco e falar muito. Eu estava me lembrando de um artigo que eu li de Stephen Kanites, em que ele fala que durante a faculdade os professores mandavam escrever textos com 3 páginas. Depois mandavam reduzir aquele texto, sem perder o conteúdo, em 2 páginas, e depois em 1, e depois em meia, né? Então, é assim que começam a surgir as máximas, né? Frases com um conteúdo muito profundo, muito interessante. E eu gostaria de conversar sobre essa frase de Rui Penetti, que fala: o passado é uma referência e não uma residência. É um lugar para você pensar, para você lembrar, sim, mas não para morar nele. E eu gostaria de ler Isaías 43, porque o nosso Deus, ele fala isso. Nosso Deus diz lá em 43, versículo 18 de Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, presta atenção, Deus fala para mim e para você, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Eu não sei como é que foi o seu passado, mas Deus fala para mim e para você: olha, eu estou fazendo coisa nova. Vocês não a reconhecem, né? Presta atenção. Mas esse texto é tremendo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, onde não tem nada, né? Para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ai, que texto mais lindo, né? Deus fala: olha, não viva no passado. Não viva no passado. Tem uma outra frase que diz: o passado terminou ontem. Mas como é difícil, né? Como é difícil a gente desapegar do passado. Às vezes você passou violência, pode ter passado injustiça, às vezes o pecado, às vezes palavras que você ouviu e que ficam impregnadas, né, em você, gruda na gente, não é verdade? Às vezes é um passado longínquo, mas às vezes acabou de acontecer situações que aconteceram, um furacão que atingiu você de cheio, né? A sua vida, o seu lar. Como é difícil. A gente sabe que é hora de prosseguir, de virar a página, mas como é difícil, não é fácil muitas vezes. A gente fica tentado a viver no luto, no chororô, choramingando, né? Deitar no sofá e ficar coçando as feridas, né? Como alguém já disse. Às vezes por aquilo que não existe mais, que já foi. Às vezes foi um emprego, colegas, que nem se lembram mais da gente, não é verdade? Às vezes é porque você teve alguma situação que te magoou tanto e você não consegue perdoar. Eu lembro que quando era menina, a minha mãe ia visitar uma prima e lá tinha uma senhora
que tinha sido abandonada pelo marido. Mas eu tinha muito medo. Ela se vestia inteirinha de preto, os cabelos dela eram bem negros também, e ela tinha olheiras, muito magra, e ela não falava nada, ela só ficava olhando. Aquilo lá me dava medo, sabe? Pessoa que ficou grudada no passado e desistiu de viver. Como nós precisamos repensar isso, né? Muitos moram no passado e falam, é minha sina, é meu destino, não dá para desfazer, não dá para me libertar. Mas nós temos um Deus que pode nos ajudar a fazer isso. Nós precisamos, né, buscar esse Deus. Pessoas que acordam pela manhã e ficam gerando, multiplicando, reproduzindo aquela dor, aquela angústia, aquele medo, aquela culpa. O passado pode ter sido difícil, o ontem pode ter sido muito difícil, ter trazido mudanças que estão nos assustando. Mas se nós estamos vivos, se nós não fomos para a eternidade, é porque Deus ainda tem um propósito para nós aqui na Terra. Olha a história de José, que viveu 1700 a.C. Essa história me encanta, me ensina tanto, né? José não foi um coitado, rejeitado. Quando você pensa que os irmãos jogaram ele no poço, né? Ele não foi rejeitado. Era um processo, parte de um processo, um projeto de Deus. E lá no Egito ele passa por muitas lutas, é escravo, é injustiçado, é preso. E finalmente ele é governador do Egito. E daí ele recebe os seus irmãos que tinham jogado ele no poço. E os seus irmãos vão ali e tem toda uma circunstância muito interessante, mas até que um momento em que José se revela para os seus irmãos e fala, olha, eu sou o irmão o José, que vocês jogaram no poço, que vocês venderam como escravo para os egípcios. Mas eu estou aqui hoje como governador do Egito. E ele fala, olha, não se aflijam, não se recriminem. Ele liberta aqueles irmãos dele, né? Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vida que Deus me enviou diante de vocês. Foi Deus que me enviou para cá, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. É essa visão que nós temos que ter, tudo que nos acontece é permissão de Deus. E algo novo Ele pode fazer através da nossa vida. E Ele então, olha só, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Essa visão de que as pessoas, as circunstâncias não mandam na minha vida, não mandam na sua vida. Deus permite, e tudo que Ele permite na nossa vida é o melhor. Um dia vai fazer sentido. Então, o passado foi difícil, está sendo difícil, as consequências dele, mas lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas e Deus não erra. Às vezes é aquele sentimento de culpa, né? O inimigo é sujo, ele é acusador, ele fica jogando na nossa cara o passado. Mas você pediu perdão, você não pediu, peça perdão e creia no perdão de Deus e se perdoe. Não fica carregando o peso dessa culpa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é o nosso Deus. Davi, ele adulterou com Betseba, mandou o marido de Betseba, Urias, à morte. Mas daí, Natan falou com Davi e ele se arrependeu, ele entendeu o pecado que ele tinha cometido, né? Dos pecados, e ele pediu perdão a Deus. Mas o seu filho, o filho que ele teve com Betseba, adoeceu. E ele então começou a clamar a Deus pelo seu filho, para seu filho viver. Mas o seu filho morreu. Ele nada podia fazer. Mas ele então, quando o seu filho morreu, ele daí parou de clamar, ele se levantou, tomou banho, se perfumou, adorou a Deus. E daí saiu do jejum e ele comeu. Ele foi sensível à correção de Deus.
aceitou o perdão de Deus, né? Ele confessou publicamente o seu pecado. Pedro, da mesma forma, ele negou a Jesus e ele aceitou o perdão de Deus e ele se perdoou e ele partiu para uma nova história. Nós temos que focar no passado, né? Mas com cuidado, somente para lembrar, para aprender, porque o passado pode tirar o nosso foco, né? Pode tirar o espaço novo que Deus tem para nós. Pedro fez isso e ele se transformou numa nova versão de Pedro. Nós temos que tomar cuidado com o nosso passado, porque ele pode roubar o nosso futuro. E os nossos pés foram feitos para frente, para a gente poder ir em frente. A gente precisa se apegar. O que passou, passou. Mulher Tiló, né? Deus estava tirando ela de Sodoma e falou: não olhe para trás. Mas ela olhou para trás, não se desapegou e ela virou uma estátua de sal. Muita gente morando no passado e paralisado pelo passado. Uma estátua de sal, intragável, né? Uma pessoa que, onde chega, perturba o ambiente, paralisado pelo passado. O passado tem que ser um lugar de referência e não de moradia, de residência. Que a gente use o passado como um aprendizado daquilo que a gente deve fazer e o que não devemos fazer. Que olhemos o passado com o coração cheio de gratidão, porque se estamos aqui é porque Deus tem um propósito, Deus tem nos sustentado, nos fortalecido. Olhar para o passado como um ensinamento para me tornar uma pessoa melhor, uma nova versão da Regina, e você uma nova versão de si mesmo. Com escolhas mais sábias, né? Com decisões mais sábias, escolhendo melhor nossas amizades. Seu passado foi ruim, seu passado foi bom. Sempre é possível restaurar a nossa história, deixar a antiga para trás. Pedir a Deus: Senhor, me liberta daquelas coisas do passado que tem me paralisado. Eu quero desfrutar um novo tempo com o Senhor, uma nova versão de mim mesmo, ou cumprir o propósito que o Senhor tem para minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, conforme bem lhe aprouver. Amém? Um grande abraço para você. Pensa nisso, não more no passado. Deus esteja bem claro para nós, né? Vamos deixar o passado e partir para uma nova história que Ele tem para nós. Uma nova história que Ele tem para mim e para você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.